Muito bem, boa noite para você que chegou por aqui através do link dessa programação compartilhado nas redes sociais. Você que já estava sintonizado nessa programação Cristo para Todos, desde as 22 horas, Deus continue abençoando grandemente a sua vida. Vamos ao momento principal da nossa programação, que é o momento da palavra de Deus. Eu queria deixar aqui uma palavra, eu queria fazer a leitura aqui em Mateus capítulo 9. Deus tem uma palavra para o teu coração nessa noite. Você que é servo de Deus, você que tem chamada de Deus para a sua vida, você que muitas das vezes tem aquele talento que não está se desenvolvendo, aquele dom que Deus te deu e você ainda não teve a chance de colocar em prática, porque não tem muita oportunidade na sua congregação ou aonde você vai congregar. Você é essa pessoa que Deus está contando nesses últimos dias. Aquelas pessoas que não se sentem capazes de fazer algo, realizar algo, muitas das vezes pelo nervosismo, muitas das vezes porque dá um branco na cabeça. É isso que Deus quer tratar conosco nessa noite e essa palavra vai para você. Fique comigo até o final dessa mensagem, não tenho dúvida que Deus falará contigo nessa noite. O versículo 35 do capítulo 9 de Mateus: E Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstia entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Versículo 37. Então disse aos seus discípulos: A seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara, para que mande ceifeiros para a sua obra. Rogai, pois, ao Senhor da seara, para que mande ceifeiros para a sua obra. Aleluia. Palavras do nosso Senhor. Você que está sintonizado nessa programação, eu sempre repito aqui, Romanos 10:17, que de sorte a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Que Deus venha falar contigo grandemente através desta passagem que acabamos de ler aqui nessa programação. O capítulo 9 de Mateus, aqui ele vai relatar aqui uma história, várias histórias, a qual Jesus já vem fazendo muitos milagres e maravilhas por onde passava. Ele vinha realizando vários trabalhos, expulsando os demônios, curando os enfermos, ali entregando vitória para aquele povo. Jesus acabou de curar a mulher do fluxo de sangue. Jesus acabou de curar dos cegos e mudos. Jesus curou o paralítico ali. E o Jesus ele vai estar fazendo vários milagres, prodígios e maravilha, porque Deus era com ele. O seu Pai era com ele. E Jesus tinha todo o poder para realizar tais coisas. E é nesse sentido que eu quero
aqui trazer uma palavra de Deus para a nossa vida, para você que é um semeador, para você que é um pregador, para você que é aquele que anuncia a palavra de Deus, para você que é um servo de Deus aí na sua igreja, na sua congregação, aonde você estiver me ouvindo, você que realiza a obra do Senhor, você precisa saber disso. A Bíblia vai estar relatando que Jesus ele vai estar ali percorrendo as cidades, as aldeias, ensinando nas sinagogas daquelas pessoas o evangelho do reino, pregando o evangelho do reino. E por onde Jesus passava, a Bíblia ela vai dizer que ele realizava ali vários milagres, curava as enfermidades, ali as moléstias, as doenças que estavam no meio daquele povo. Ele tinha poder para expulsar os demônios, não é? Tanto que no versículo anterior, no capítulo 9, no versículo 34, os fariseus vão falar que ele expulsava demônios em nome de Beelzebu, mas muito pelo contrário, eles sabiam, porque Deus era com o seu filho, Deus era na vida de seu filho. Então, Jesus ele está realizando vários trabalhos, e como nós sabemos, obreiros na obra do Senhor, tem coisa na nossa vida que às vezes é muita coisa só para uma pessoa. Eu conheço gente que muitas das vezes tem vários cargos na igreja que poderia ali estar compartilhando com outras pessoas para estar somando ali na obra de Deus. E ali Jesus ali está diante de uma grande multidão, e sempre onde ele estava, ali tinha pessoas precisando de algo, precisando de uma cura, de um milagre. Seja qual for a necessidade, Jesus estava ali para ter compaixão dessas pessoas. E essas pessoas andavam ali como ovelhas desgarradas, ou seja, ovelhas que não têm pastor, não tem um líder, não tem uma liderança, não tem um aconselhamento pastoral, não tem uma orientação para a sua vida. Elas viviam sem direção, sem uma palavra de esperança. Elas se conformavam com aquela enfermidade, se conformavam com aquela situação que estava passando. Mas ali Jesus, aonde estava, ele realizava o milagre ali no meio daquela multidão, porque ele se compadecia, aleluia, porque aquele poder que estava na vida de Jesus, ele devia compartilhar com essas pessoas, é isso mesmo, ele devia compartilhar ali daquilo que ele recebeu para expulsar os demônios, daquilo que ele recebeu para curar os enfermos, ele compartilhava. Jesus, ele veio a este mundo, ele cumpriu o seu ministério, escute isso aqui, ele cumpriu o seu ministério, ele cumpriu o seu ministério e não deixou o orgulho tomar conta de si, muito pelo contrário, ele foi humilde, ele foi bondoso, ele foi misericordioso, aonde ele passava, ele ali se compadecia com as pessoas, aleluia. E repare que no versículo 37, ali como a multidão era muito grande, o Senhor ele vai estar ali falando aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. É bem verdade que a Bíblia diz que muitos são chamados para a salvação, mas poucos são escolhidos para os santos ministérios. Muitos são chamados, mas poucos os escolhidos para o santo ministério. Nós vemos em nossa volta pessoas que muitas das vezes estão na obra de Deus sobrecarregadas, é isso mesmo, sobrecarregada por muito cargo, por muita responsabilidade nas suas costas, por muita coisa que era para outras pessoas estar lhe ajudando, somando, ele aderiu para si mesmo. E muitas das vezes ela vem, essas coisas, a responsabilidade que nós adquirimos durante a nossa vida, nos sobrecarrega muitas das vezes. E ali muitas das vezes vai nos enfraquecendo, vai nos deixando cabisbaixo, a gente vai
fazendo de pouquinho, pensar que não, a gente não está fazendo mais nada no reino de Deus. Jesus ele vai estar compartilhando. O Senhor, lembrando o detalhe, que o Senhor tem todo o poder em sua mão. Ele não se cansava, porque ele fazia a vontade de seu Pai que estava no céu. Diferente da gente que se cansa, nós temos fadiga, temos cansaço muitas das vezes. É tanta coisa na igreja, é tanta coisa para me fazer, que muitas das vezes tu vai criando aquele cansaço, e aquilo vai te matando aos poucos, e você não vai conseguir administrar tudo aquilo que foi entregado nas suas mãos. Repare que o Senhor ele está rogando ao Senhor da seara que mande os ceifeiros. Mal sabia aqueles discípulos que estavam ali no ministério de Jesus, por onde Jesus andava, eles estavam juntos, mas ali eles ainda não realizavam os milagres, eles ainda não tinham a ousadia, a autoridade de estar fazendo conforme o seu mestre, o seu pastor, o seu líder fazia naquela época, a qual era Jesus Cristo. E Jesus ali, ele está ali pregando para aquele povo e falando para que eles venham rogar ao Senhor da seara que mande os ceifeiros. Tinha muitas coisas para Jesus realizar naquela região. Tinha várias situações para ele resolver naquela região. E ali ele vai estar chamando a atenção daquelas pessoas que estavam seguindo ele, que estavam com ele. A primeira coisa que eu aprendo aqui é que na obra de Deus, se Deus quer entregar algo para alguém, ele primeiro entrega para aquele que está o seguindo, para aquele que está o servindo, auxiliando, ali aprendendo, para os seus servos daquela época, que eram os 12 discípulos. E ali o Jesus ele está ali fazendo alusão, ali profetizando na vida daquelas pessoas que eles seriam grandes ceifeiros ali na obra do Senhor. Aquelas pessoas que andavam com Jesus, os discípulos, eles não tinham ainda essa ousadia. Mal eles sabiam que o próprio Senhor falou que eles iam realizar obras maiores que eles. É isso mesmo. E aqui é uma prova disso. Jesus, ele vai enviar os 12. No capítulo 10, você vai ver, e Jesus, ele vai enviar os 12, e no versículo 6, ele vai falar, mas ide ante as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo pregai e dizendo, é chegado o reino dos céus, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebeste e de graça dai. Ou seja, aqueles discípulos, eles estavam ali recebendo poder, ali aprendendo com Jesus, andando com Jesus, observando o mestre. Jesus estava ensinando essas pessoas por muito tempo, e ali essas pessoas que eram discípulos, escuta isso aqui, que eram discípulos, eles estavam observando Jesus, e Jesus vai estar passando ali uma parte da sua missão, ou seja, Jesus vai falar que nós iríamos fazer obras maiores da qual ele tinha feito naquela época. Então essas pessoas, elas não tinham noção do que iam fazer. Elas foram cheias do poder de Deus, elas foram cheias da ousadia, da unção do Senhor, para estar proclamando o evangelho do reino. Elas foram os ceifeiros daquela época, e aí você sabe o resultado. Por onde os apóstolos, os discípulos passavam, ali eles estavam curando os enfermos, limpando os leprosos, ressuscitando os mortos, expulsando os demônios. Aqueles títulos, aquela unção, aquele poder, não era para eles guardarem para si mesmo. Ou seja, irmão, não estou entendendo. Aquela unção, aquele poder, não era para eles ficarem para si, porque Jesus já sabia que ele ia voltar para o Pai. Então a igreja ia continuar
continuar fazendo o trabalho a qual Jesus Cristo veio e fez nesta terra. A igreja ia dar continuidade. A Bíblia vai dizer que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Escute isso aqui. Aí os discípulos estão cheios do poder para expulsar os demônios. Aonde eles fossem, aonde eles passassem, ali os enfermos eram curados. Ou seja, Jesus estava dividindo a tarefa. Eles estavam dividindo a tarefa. Aqueles discípulos, quando eles iam curar alguém, eles não estavam sozinhos. O próprio Jesus estava com ele. Jesus nos deixa uma promessa, isso mesmo, Jesus nos deixa uma promessa. E qual é essa promessa, irmão? Mateus capítulo 28, versículo 20: e eis que estarei com você até a consumação do século. Quando você for orar, quando você for expulsar um demônio, você não está sozinho. Jesus está na sua vida. Então aqui os discípulos, eles estão fazendo o trabalho dos verdadeiros ceifeiros. Irmão, eu tenho 10 anos de crente, eu tenho 20 anos de crente, eu já aprendi tanta coisa na obra do Senhor. Eu já trabalhei com jovens, já trabalhei com casais, com obreiros, eu já trabalhei na obra missionária, e muitas das vezes a pessoa ainda não se encontrou na sua chamada. É isso mesmo, eles não entendiam a sua chamada. O Senhor estava preparando ceifeiros. Porque você já trabalhou tanto na obra do Senhor e agora não trabalha mais? Porque você já fez tanto pelo reino e agora não faz mais? Tem pessoas que estão nos dias de hoje frustrada com a vida espiritual, com a vida ministerial no reino de Deus. É isso mesmo, pessoas que já fizeram tanto, já foram sobrecarregadas e agora apostataram da fé. Hoje Deus me trouxe aqui para te dizer que é tempo de voltar a fazer, é tempo de voltar a atender o chamado do Senhor. A seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. Aleluia, poucos são os ceifeiros. O Senhor, Ele nos enche de poder, de ousadia, de sabedoria para pregar a sua palavra, não para nós apenas ter um diploma e colocar na parede da nossa sala. Não, o Senhor nos enche de poder, de sabedoria, de ousadia, mas para realizar a sua obra. Eu não tenho orgulho daquilo que eu posso fazer, não. Eu me orgulho daquilo que Deus pode fazer na minha vida. A Bíblia vai dizer mais na frente: recebei de graça e de graça dais. Aleluia, de graça recebeste, de graça dai. Aquilo que você recebeu, você recebeu os dons, os talentos de Deus. Não é para você ficar para si se vangloriando, não. É para você dar de graça. Tem alguém esperando você orar por aquela enfermidade. Tem alguém esperando para você ali visitar a sua casa. Quem sabe tem uma pessoa endemoniada e você precisa estar ali para estender a sua mão para Deus agir através da tua vida. Não se orgulhe pelas coisas que você faz, não. Se orgulhe pelas coisas que Deus faz através da tua vida. Você foi cheio, você foi chamado para estar realizando o trabalho do Senhor. Aleluia. E aqui os discípulos, eles vão aprender com o próprio mestre que o trabalho do Senhor, ele requer união. Ali o Senhor, ele vai enviar os 12 ali para estar anunciando o seu evangelho ali à casa de Israel, aos filhos de Israel, ali os que estavam perdidos, as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ali eles foram já com essa missão de estar realizando o trabalho do Senhor. E eles realizaram com perfeição. Eles tinham ali a chamada,
eles tinham a chamada na sua vida e eles realizaram ali com muita competência e responsabilidade, porque o Senhor era na vida deles. E como é isso, irmão? Na nossa vida, pelos dias atuais, a Bíblia vai dizer, mais na frente, ainda no mesmo capítulo, o Senhor, ele vai dizer: quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Aleluia. O Senhor, ele vai ter compromisso com aqueles que têm compromisso com ele, aqueles que eles se dedicam à sua vida por amor dele. A Bíblia é bem clara em dizer que aquele que perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Aleluia. Nós temos vida em Jesus, e muitas das vezes a gente pensando que chamada de Deus é para a nossa vanglória, para o nosso crescimento. Porque o irmão é muito usado na pregação, ele é muito usado no louvor, tudo que dão para ele fazer, ele se sai bem. Mas muito pelo contrário, o evangelho muitas das vezes a gente tem que perder para ganhar alguém, a gente tem que se compadecer para salvar alguém, a gente tem que estender a nossa mão para Jesus operar através da nossa vida para fazer a obra na vida de alguém. É isso mesmo, nós devemos deixar, renunciar algumas coisas na nossa vida para atender o chamado de Deus. Os discípulos renunciaram ali algumas coisas na sua vida para estar seguindo ao Senhor. É isso mesmo, isso não sobrecarregou. Deus em nenhum momento nos sobrecarrega. É isso mesmo, Deus em nenhum momento nos sobrecarrega. Cuidado com aqueles votos que você faz com Deus, de anunciar sua palavra, de ser um grande pregador da sua palavra. Em nenhum momento Deus vai nos sobrecarregar com os cargos. Em nenhum momento Deus vai nos sobrecarregar com as responsabilidades. Não, é você que aceita. Se você aceitou o cargo, carregue a sua carga calado, pregue o evangelho, para que esse vitimismo de estar sempre se reclamando que nada dá certo, está pesado só para mim, não tenho mais tempo, porque tem meu trabalho, tem a faculdade, tem isso. Para de estar reclamando e assuma o seu chamado enquanto você tem tempo. Para de desculpa ferrapada, assuma o seu chamado, assuma a sua chamada. Você recebeu de graça, dai de graça aquilo que você recebeu. Não seja egoísta para ficar só para você mesmo. Você recebeu para compartilhar com outras pessoas. Você foi liberto para libertar outras pessoas. Você foi curado para curar outras pessoas. Você foi salvo para salvar outras pessoas. Aleluia. O Senhor em nenhum momento ele vai nos sobrecarregar. E ainda que você estiver ainda no ministério, muitas das vezes cansado, sobrecarregado, reclama de tudo, que não dá para fazer isso, não dá para fazer aquilo, é para você mesmo que Deus me trouxe aqui nessa noite. Você que vive inventando desculpa, isso mesmo, Deus me trouxe aqui nessa noite para te dar essa palavra. Pare de reclamar, pare de murmurar, aceite a sua chamada, aceite a sua chamada. Deus não te consagrou a diácono para você ficar somente ali no banco da igreja. Deus não te consagrou a presbítero para você ficar somente ali fazendo parte dos cultos. Deus não te consagrou a pastor para você ficar somente aí na sua igreja. Deus quer mais de você, Deus cobra mais de você. Deus quer você no campo missionário, anunciando a sua palavra, atendendo a sua chamada. A Bíblia vai dizer que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Grande é a seara, aleluia, mas poucos são os ceifeiros. Louvado seja o nome de Jesus. Já queria orar pela tua vida nessa noite. Você que nos ouviu,